لله. الله أكبر الله الأخلاق أكبر الرسول, الأخلاق في Islam, a conduta, o bom caráter dentro do Islã, a conduta, o bom caráter dentro do Islã, صلى الله عليه do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uma das características que mais distingue o muçulmano, as sifat, é a sua profunda fé, al-iman billahi azza wa jal, é a fé em Allah, o Todo-Poderoso, e a sua convicção de que tudo que acontece no universo, fil alam, e tudo que lhe acontece só acontece através da vontade e o decreto divino. Bil-qada ilahi wal-qadr. O muçulmano está conectado a todo momento, perto com Allah. Constantemente lembra-se dele, coloca sua confiança nele e lhe obedece a toda hora. Al-Iman, a sua fé é pura e clara, não contaminada por qualquer mancha de ignorância, superstição ou ilusão. Al-Aqida, a sua crença e adoração são baseadas nos ensinamentos do Alcorão e da Sunna, ou a Hadith as-Sahiha, autênticos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Sente que está em necessidade constante de ajuda e suporte de Deus, de Allah. Também não tem escolha em sua vida a não ser se submeter à vontade de Allah, adorá-lo, se empenhar na direção da senda reta, as-sirat al-mustaqim, e das boas ações, al-amal as-salih. Esse tipo de mentalidade o guiará para ser virtuoso e elevado em todas as situações, ou em todas as suas ações, em público ou privado. É assim que é a conduta de um muçulmano. O muçulmano também reconhece os sinais do poder ilimitado de Allah Azza wa Jal no universo, e assim sua fé em Allah aumenta constantemente. Allah Todo-Poderoso diz: na criação dos céus e da terra, e na alternância do dia e da noite, há sinais para os sensatos, para aqueles que refletem, que mencionam Allah estando em pé, sentados ou deitados, e meditam na criação dos céus e da terra, dizendo: Senhor nosso, não criaste isto em vão, glorificado sejas, preserva-nos do tormento infernal. Al-Akhlaq, da conduta e do caráter, a sua atitude em relação a si mesmo. O muçulmano tem atitude com ele mesmo, mente, corpo e alma. Mente, corpo e alma. Al-Muslim, o muçulmano presta a devida atenção às necessidades do seu corpo físico, cuidando dele e promovendo sua boa saúde e força. Ele faz isso sendo ativo e não comendo excessivamente, come, ou então ele vai comer o suficiente para manter a sua saúde e energia, porque entende que ele é um mu'min, um crente verdadeiro e forte, é mais amado para Allah do que um crente fraco. O próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: "Al-mu'min al-qawi khayrun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if." De fato, um crente forte é mais amado e mais querido para Allah do que um crente fraco. E em ambos as boas virtudes, Allah Todo-Poderoso, ele fala: comei e bebei, porém não vos excedeis, não comete o exagero, porque ele não aprecia os perdulários. Aqueles que exageram são excessivos. Também presta atenção à sua higiene pessoal, porque o próprio profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocou a grande ênfase nisso. Sua aparência está sempre arrumada e limpa. Sim, a sua aparência está sempre arrumada e limpa. A sua higiene oral
também é muito limpa, porque o próprio profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, encorajou o uso do siwak, incentivou os muçulmanos a escovarem o dente, e ele gostava de pegar aquela madeirinha daquela árvore siwak e limpar os seus dentes constantemente. Ele fazia isso antes de rezar, quando entrava em casa, quando saía de casa, quando acordava, antes de dormir, depois que ele comia. O profeta amava o siwak, e uma das últimas coisas, ou a última coisa que ele fez antes de morrer, foi usar o siwak da sua esposa, sallallahu alaihi wasallam. Entretanto, faz tudo isso em concordância com o ideal islâmico de moderação, evitando os extremos do exagero e negligência. Nem exagerar e nem negligenciar. Religião mediana. Allah exaltado falou também: diga, quem pode proibir as galas de Allah e o desfrutar os bons alimentos que ele preparou para seus servos? Diga, essas coisas pertencem aos que creem durante a vida neste mundo. Assim elucidamos os versículos aos sensatos, aqueles que refletem. Além de cuidar do seu físico, do seu corpo, al-mu'min, al-muslim, o muçulmano verdadeiro, também cuida de seu mental, do seu estado mental. Isso é feito afastando-se das drogas e estimulantes. Também não se esquece de exercitar-se regularmente para manter sua aptidão física, porque existe uma relação direta entre a saúde física e mental. Cuida-se de sua mente através da busca do conhecimento, porque o muçulmano, aonde ele estiver, ele deve buscar o conhecimento benéfico, o conhecimento do Islã, conforme o Alcorão e a Sunna, o conhecimento religioso. Allah diz: diga, meu Senhor, diz, ó Muhammad, ó meu Senhor, aumenta o conhecimento para mim. Rabbi zidni ilma. O muçulmano, também presta atenção ao seu desenvolvimento espiritual, à sua fé. Sim, assim como ao desenvolvimento físico e intelectual, faz isso de uma forma equilibrada. Como falamos, o Islã é a religião mediana, que não concentra em um aspecto para detrimento dos outros. Por essa razão, a vida de um muçulmano resolve ao redor da adoração, al-ibada, e lembrança, al-adhkar, lembrar Allah constantemente, fazendo 5 orações diárias, jejuando no mês do Ramadã ou voluntariamente, e assim por diante, recordando Allah ao amanhecer e ao entardecer, quando acorda, quando vai dormir e em todo momento. Faz parte da conduta, do akhlaq do muçulmano também, a sua atitude em relação a Allah. Ele deve saber sempre que Allah ar-Raqib está observando ele a todo momento. Ele deve ter vergonha de cometer um erro que Allah proibiu no Corão ou através da sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e saber que Allah está te vendo. A conduta com Allah diariamente. Saber que Allah está vendo ele mesmo, ele não está vendo Allah subhanahu wa ta'ala. Esse é o ponto alto da fé. Também faz parte do akhlaq, da conduta, da moral do muçulmano com seus pais. Sim, o muçulmano é um exemplo de obediência e amor sincero para com ambos. Trata-os com gentileza e respeita, com paixão infinita, extrema educação e profunda gratidão. Reconhece sua condição e sabe seus deveres em relação a eles, através do comando. Allah, o Magnífico, falou: adorai a Allah e não lhe atribuais parceiros. Tratai com benevolência vossos parentes. Primeira coisa, adorar Allah. Primeiro dever. Depois, tratar com benevolência os pais e os parentes próximos. Allahu Akbar. Deus é maior. Akhlaq, a conduta do muçulmano para com a esposa. Com sua esposa, o muçulmano exemplifica o tratamento bom e gentil. Lidar inteligente, profunda compreensão de natureza e psicologia. O muçulmano
ele deve ser adequado para, ou deve se enquadrar na conduta correta para com a sua família, para com seus filhos, porque o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou: khairukum li ahli. O melhor dentre vocês é aqueles que é melhor para a esposa, ou para a esposa e filhos, ou para a vossa família. O muçulmano é um pai que compreende sua grande responsabilidade em relação a eles. Presta atenção a qualquer coisa que possa influenciar seu desenvolvimento islâmico e dá a eles uma educação adequada, de modo que possam tornar-se elementos ativos e construtivos na sociedade e uma fonte de bondade para seus pais é a comunidade. O muçulmano também deve manter a conduta com seus vizinhos. Sim, até com os vizinhos. O muçulmano ilustra o bom tratamento e consideração dos sentimentos e sensibilidades dos outros. Aguenta o maltratamento e faz de conta que não vê as falhas do seu vizinho, ao mesmo tempo em que cuida para não cometer os mesmos erros que esses vizinhos estão cometendo com ele. Se eles erram, faz de conta que não vejo, perdoo. Mas eu não vou fazer igual, porque eu não gosto. E o profeta falou, sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadakum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Não é crente nenhum de vocês, significa não está com a fé completa, não está com a fé em alta, ninguém de vocês, até amar para o teu irmão, para o próximo, o que você ama para si mesmo. E todo mundo gosta do bom tratamento para com ele mesmo. E se eu gosto que as pessoas me tratam bem, eu devo tratá-las da melhor maneira. Allahu Akbar, Deus é maior. A relação do muçulmano com seus irmãos e amigos é a melhor e mais pura das relações. Allah, porque é baseada em amar em nome de Allah. É amoroso em relação a eles e não insensível. É leal a eles e não os trai. É sincero e não os engana. É tolerante e indulgente. Também é generoso e suplica pela felicidade e bem-estar deles. O muçulmano tem conduta, tem akhlaq em suas relações sociais com todas as pessoas. O muçulmano é bem educado, cortês, nobre, caracterizado pelas atitudes que o Islã encoraja. Ele reconhece cada um e a sua posição. O muçulmano respeita os líderes religiosos. O muçulmano respeita os líderes religiosos, respeitando o decreto, a opinião que eles estão ali a falar. O muçulmano respeita os líderes da sociedade, os governantes. O muçulmano respeita toda a criação, pois os muçulmanos respeitam até mesmo os animais, dando o direito e o dever para eles. Não podemos esquecer daquela mulher, aquela mulher que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lembrou. E todo mundo aqui sabe, essa mulher era uma mulher que cometia obscenidade, uma mulher vulgar. Só que essa mulher, uma vez, estava andando num calor muito forte, um calor intenso, e ela estava sedenta, querendo tomar água, com sede, até que ela viu um poço. Então ela viu esse poço, desceu no poço e tomou da água, lavou o seu rosto e subiu novamente. Quando ela subiu, ela encontrou um cachorro sedento da mesma maneira que ela estava. Ou seja, encontrou o cachorro com a língua de fora, querendo um pouco de água. Essa mulher então refletiu e pensou: esse cachorro, esse cão, está tendo a mesma sede que eu tive alguns minutos atrás. Então ela voltou para o poço, desceu, tirou o seu calçado, o seu sapato, encheu com água, segurou o sapato pela boca, subiu novamente, um grande esforço que ela fez, e colocou a água para o cachorro beber. Allah Azza wa Jal ficou agradecido com essa mulher. O que ele fez? Quando Allah fica agradecido com alguém, ele perdoa. Ele perdoou todos os pecados dela. Ela era uma mulher vulgar, obscena, cometia adultério. Só que Deus perdoou tudo para ela por apenas uma atitude sincera. E ela então passou a entrar no Jannah.
no paraíso. O sábio Salomão, ela foi no paraíso, lógico, porque ela tinha fé. Iman billahi azza wa jal. Quem não tem essa fé, fica difícil. Então, uma atitude, não podemos menosprezar qualquer atitude. Allah ficou agradecido e perdoou os seus erros e seus pecados. O muçulmano respeita toda a criação. O muçulmano é adequado a todos os momentos. Respeita a posição de cada um na sociedade. O muçulmano é educado. Essas são as qualidades e atitudes que todo muçulmano luta diariamente para que façam parte do seu caráter e personalidade, akhlaq, conduta, moral. Por essa razão, uma sociedade que tem residentes com essas características desfrutará de felicidade e paz verdadeira. Sim, todo mundo procura paz. E o sossego. Mas basta nós praticarmos de verdade. Ou seja, praticar akhlaq, a conduta do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, a conduta do Alcorão. Se eu praticar essa conduta nobre, se eu praticar esses mandamentos com toda a minha sociedade e respeitar a posição de cada um e não ultrapassar os limites que Deus colocou para mim, eu irei ser uma pessoa tranquila, irei ter paz, irei ter a vida boa nessa vida mundana e na outra vida irei desfrutar do paraíso, que é a meta de todo muçulmano, escapando do fogo do inferno. Essa é a aula de hoje. Não vou prolongar, porque às vezes tem minutos que podem encerrar o Zoom. Barakallahu fikum. Wa sallallahu alayhi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Eu peço ao Allah nessa noite abençoada que faça de nós pessoas verdadeiras, de conduta, de akhlaq, praticando a conduta do profeta, a conduta do Islã, respeitando os limites que Allah colocou para nós, que Allah una os nossos corações, conforme o Corão e a Sunna do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Cure todos os nossos irmãos enfermos em todos os lugares e alivie para todos, aliviando e eliminando essa pandemia da face da terra. Amém, amém, amém. E se alguém quiser comentar alguma coisa, falar, é sempre bem-vindo. Wa jazakumullahu khairan. Uma pergunta, posso? Pode, à vontade. O Sheikh falou no começo sobre a fé e que Deus gosta do muçulmano com como é que é o muçulmano forte, né? E mais do que o muçulmano fraco, né? Por favor, esclarece isso para mim. Quer dizer, se é forte aquele que tem músculo, se forte de dar porrada, ou que tipo de forte, por favor? Perfeito, boa. Aqui o hadith foi colocado, porque quando eu falei da aparência, só que esse hadith, o profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, fala, de fato, um crente forte, al-mu'min al-qawi, um crente forte é mais amado e mais querido para Allah do que um crente fraco. Aqui entra as duas coisas. Primeiro, é lógico, a força da fé. A força da fé, a fé é capaz de te dar uma força enorme para ter um contato, uma conexão direta com Allah, e essa força vai fazer você entender as calamidades do dia a dia. Porque todo mundo tem musiba, calamidade. Se você não tiver essa força, você não vai conseguir entender. Para entender melhor, uma vez eles estavam todos juntos, ou num treinamento, numa viagem, aí os companheiros do profeta Muhammad subiram uma montanha, tá? E depois eles desceram a montanha. Então, tinha dentre esses companheiros um companheiro conhecido como Abdullah bin Mas'ud, radiyallahu anhu. Esse Abdullah bin Mas'ud, ele era baixinho, fraco, pernas tortas, bambas, Allahu a'lam. Então, os companheiros começaram a zombar dele porque ele estava para trás na corrida, tanto na hora de subir e descer a montanha.
Aí o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam olhou para seus companheiros e falou: se vocês soubessem a força de Ibn Mas'ud, vocês iriam invejá-lo. Vocês iriam invejá-lo porque o imã dele é muito mais forte que qualquer um de vocês, ou seja, é maior do que essa montanha. Wallahu a'lam, ou kama qala sallallahu. Significa que a força principal aqui é a força da fé, a conexão com Allah, está na prática do Islã. Mas também entra a força física. A força física não fica com músculo. A força física é de eu manter o meu físico, porque é uma responsabilidade do meu corpo. Então, eu não posso ingerir qualquer coisa no meu corpo e descuidar do meu corpo. Eu devo cuidar do meu corpo e manter o meu corpo sempre saudável. Wallahu a'lam. Compreendeu? Jazakallah khair. Obrigado. É isso aí, pessoal.